Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. João Vieira de Andrade nasceu em Aquidauã, Sergipe, e quando tinha 6 anos, sua família se mudou para Miranda, Mato Grosso do Sul, onde foi criado. Hoje, ele reconhece a misericórdia de Deus em sua vida, porque antes ele tinha olhos, mas não via, ouvidos, mas não escutava, lia e não entendia. Mas mesmo assim, Deus não desistiu dele e insistiu, até que sua vida foi transformada em 180 graus. João Andrade, que privilégio, que prazer o nosso ter você aqui. Muito obrigada. Obrigado, o prazer é meu. Já fiquei sabendo que você está acostumado a ser chamado de Andrade, né? É verdade. Então vou te chamar de Andrade também. Tudo bem, pode ficar à vontade. Andrade, fala um pouquinho pra gente dessa sua infância ali no Sergipe. O que te marcou ali? Então, na verdade, a minha infância de Sergipe foi muito pouca coisa que marcou, por sair pequeno, ainda 6 anos de idade, né? Mas me lembro bem de Mato Grosso do Sul, quando chegamos em Mato Grosso. Fomos desbravar, meu pai foi ser lavrador, era lavrador, e ali ficamos por um tempo, e comecei a estudar, né, em Mato Grosso. Houve ali um ponto interessante que ele me colocou num grupo escolar, né, municipal, mas era muito desorganizado esse grupo, e eu reclamei para ele. Falei, pai, olha, é muito desorganizado, eu era o único filho sozinho, não tinha amigos na escola, e os garotos eram meio violentos. Mas aí eu passando na frente da igreja, de uma das igrejas da nossa cidade, uma igreja católica, eu falei para ele que eu tinha grande interesse em estudar no Colégio dos Padres, para conhecer um pouco mais de religião, que era isso. Mas ele não tinha condições. E eu pedi que ele me levasse, eu tinha apenas 8 anos já. Olha só. Né? E ele me levasse a diretora, que eu queria conversar com ela. E eu conversei com essa diretora se ela conseguiria uma bolsa de 100% para mim, meu pai não tinha condições de pagar. E ela falou, mas por que você quer estudar aqui? Eu falei, não, eu gostaria de conhecer um pouco mais de religião, queria conhecer um pouco mais a respeito de Deus, eu não tenho conhecimento. Então, essa diretora era uma freira, era a diretora da escola, virou para meu pai e falou, olha, por mim, ele é aceito na escola, só para me trazer os documentos. E eu estudei ali, então, por algum tempo. Gente, mas que molequinho atrevido. Você viu? Com 8 anos de idade, com 8 assim, anos já de idade, dizendo. eu queria conquistar de qualquer jeito uma coisa melhor. Quanto tempo que você estudou nesse seminário? Eu fiquei no Colégio dos Padres aproximadamente 8 anos. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. Eu cheguei para o seminário fazer estágio, para estudar para padre. Mas eu sempre estudei muito a respeito daquilo que me interessava. E aí acabou que eu me afastei, né, por divergências, algumas divergências doutrinárias ali, e fiquei então afastado da igreja por aproximadamente uns 20 anos. Perguntavam para mim, mas e qual igreja que você frequenta? E eu sempre tinha uma resposta, nenhuma, nenhuma igreja. Acontece que uma vez eu estava no ramo já automobilístico, fabricando capas de automóveis, e eu estava instalando uma capa num carro especial de uma pessoa, era uma mulher, e essa mulher era muito educada, sabe? Uma pessoa simples, sem preconceitos. E eu tive a curiosidade de perguntar, isso há uns 20 anos atrás, e eu perguntei para ela, você é religiosa? Ela falou, sou. Eu falei, que religião que você é? Ela falou, sou adventista do 7º dia. E você? Ela me perguntou. Eu falei, não, eu não tenho religião.
Sou cristão apenas, não tenho igreja. Mas você não tem nenhuma igreja que você frequenta? Eu falei, não. E essa mulher, então, ela me deu um livro do Grande Conflito e eu acabei nem lendo esse livro. Uhum. A minha conversão foi uma forma diferente. Nem cheguei a ler o livro. Mas ali ela já me deu uma característica do que é ser um cristão, Uhum. independente da igreja. Que curioso Sabe? Ela isso, foi muito educada, interessante. muito Pelo interessante. comportamento dela, Sim, né? Agora, você citou aí que sua conversão foi diferente. Então, foi... Esse programa, Andrade, é o 180 graus, o ponto da virada. Sim, Você já disse pra gente de uma experiência de 8 anos que você teve no seminário, depois uma pausa de 20 anos onde você parecia que tinha orgulho de dizer que verdade, não tinha religião nenhuma. é verdade. E o que foi que aconteceu na sua vida que realmente te deu essa virada? O que desencadeou esse seu novo encontro com Deus? Então, aí que eu posso dizer que a misericórdia de Deus é muito grande. Amém. Porque os próprios amigos que eu tenho, e não tinha, porque não é, tinha, porque eles estão vivos, então eu tenho esses amigos, mas foram feitos lá na infância. Algum deles, um hoje, quando eu fui para o seminário, ele foi fazer teologia e ele hoje é pastor Uhum. da Igreja Adventista. Ele é meu amigo de infância também, né? Mas essa virada, ele mesmo, quando eu liguei para ele e falei que eu tinha sido revelada a mim essa novo estilo de vida, ele falou assim, nossa, Jesus está voltando. Eu falei, mas por que você diz isso? Eu fui muito mal? Assim? Ele falou, não, é porque eu contestava muito e como eu lia a Bíblia, não entendia, todo mundo estava certo. Cada pessoa que chegava e me mostrava a forma de entender a Bíblia, eu não tinha argumento para contrariar aquilo. Isso foi me deixando preocupado. Uhum. E por isso eu acho que foi diferente, porque Deus ele tem um formato para atrair você personalizado É para isso cada mesmo. pessoa. E eu acredito que isso deve ter ocorrido comigo. Eu, na verdade, na minha conversão, eu estava, como eu disse, 20 anos longe de qualquer igreja. Uhum. E eu já estava morando em São Paulo, uma cidade que eu não gostaria de morar de jeito nenhum, mas fui empurrado para São Paulo pelas consequências do trabalho, Uhum. do meu trabalho. E um dia eu estava assistindo um filme de Rambo, um filme violento. E eu estava no meu quarto, assistindo de uma TV no quarto, estava assistindo, e naquele momento eu tive uma crise, que hoje eu sei que foi uma arritmia cardíaca, mas eu não sabia nem o que era isso. Uhum. E eu achava que eu estava morrendo. Olha. E eu coloquei a mão no coração e falei, nossa, eu acho que eu estou tendo um infarte. E estava começando o filme, e eu ouvia uma voz na minha mente dizendo o seguinte, sobe na laje de sua casa que Deus quer falar com você. Falei, não, eu estou morrendo mesmo, não é possível, o que está acontecendo comigo? E fiquei pensando, falei, mas a gente, mas Deus, por isso que eu falo que Deus, a misericórdia dele é infinita. Eu comecei a negociar com Deus, falei, não, eu vou assistir a primeira parte do filme, na Olha propaganda eu vou. Mas eu não resisti, porque aquilo foi acelerando muito forte. Então eu subi na laje, eu sempre ando com alguns aparelhos de celular por causa dos meus negócios, e à noite eu ainda estava com esse aparelho. E quando eu subi na laje, eu olhei para o céu estava estrelado e a lua muito clara, muito bonita. E quando eu olhei, eu tive uma visão. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer ali, então para mim foi algo muito estranho. Eu tive aquela visão, não entendi o que era, eu sei que era um local que tinha uma luz muito forte, que eu não conseguia enxergar nada naquela luz, e tinha pessoas em volta. E me diziam assim, olha, uma dessas pessoas, essa pessoa, que era uma pessoa que estava com uma roupa tipo transparente, cabelos parecendo que eram brancos, mas meio transparente, uma coisa assim, e esse é Jesus. E ele quer falar com você. E é interessante que a gente espera que Jesus vai ali dar uma lavada em você, dizer o quanto você erra, o quanto você é ruim, mas não foi isso que eu ouvi. Eu ouvi de Jesus que ele me amava muito e que eu precisava conhecer um novo estilo de vida que eu ainda não conhecia. E naquele instante, parece que como um filme na minha mente foi passando as minhas deficiências, o quanto que eu ainda errava quando eu mentia, porque eu achava que a mentira ela tinha nível diferente. Uma mentira vulgar, essa seria uma mentira ruim, mas aquela mentira clássica, essa mentira não era problema. Então, Deus me mostrou que não, eu tinha que conhecer muito ainda
dos princípios de Jesus, da Isso demorou simplicidade muito de Jesus. tempo? Você fala a visão? Esse momento? Esse momento deve ter durado mais ou menos uns 20 minutos. Eu senti que meus cabelos parece que iam sair da cabeça, eu senti que eu flutuava. Gente, olha. Isso era uma sensação Sim, sim. apenas. E aí eu comecei a chorar muito. E Jesus não me disse dos meus defeitos, ele apenas me disse que me amava e queria me resgatar. Agora, olha Né? só, Andrade, você estava há 20 anos afastado de Sim, qualquer denominação, não tinha uma prática não religiosa tinha constante, nenhuma. e de repente acontece uma situação tão Tão inusitada para você inusitada. como essa. Exatamente. O que uma pessoa faz depois disso? Então, eu desci, né, bem emocionado. A minha esposa estava na sala quando eu entrei e ela perguntou: o que aconteceu? Por que você está assim? Você está chorando? Com quem você foi falar lá em cima? Porque você sabe como é as mulheres, né? Eu subo para cima da laje, com o telefone, volto com cara de choro. Hum. Ela queria saber o que estava acontecendo, que ela não podia saber. E aí eu respondi para ela, falei: olha, você não vai acreditar. Eu estava falando com o Papai do Céu, você acredita? E ela olhou para mim, sério, sério. Ela falou: o que ele falou? Falou que nos ama muito e que ele quer nos resgatar. Não sei do Olha. quê. Isso, então, teve depois uma pausa, né, Uhum. de aí uns 3 meses, nunca mais aconteceu Qual que nada. foi a reação dela? Ela falou: puxa, deve ter alguma coisa que ele está querendo te avisar. Falei: é Gente, verdade. nessa pausa que você diz aí que a vida voltou ao normal Sim, e sua saúde se restabeleceu, você sim, ficou bem, tranquilo, a vida tomou o seu rumo. O normal, que tranquilo. você pensava quando botava a cabeça no travesseiro? Falava, puxa vida, e aquela coisa estranha que É, aconteceu comigo, hein? então, ouvi aquilo, fiquei esperando. Eu não sei, eu tenho uma característica meio estranha, né? Porque ou ele já naquele momento já me transformou. Eu fiquei aguardando e por coincidência eu mudei dessa casa. Aí sim eu vim morar numa outra casa que fica próximo do Pico do Jaraguá. Eu tinha a visão do Pico do Jaraguá. Mas nesse período eu comecei a ter conflitos no meu casamento. Hum. E eu sempre fui muito bem sucedido em tudo aquilo que tento fazer. Eu tento fazer o melhor. Pelo menos tento fazer. E eu achei estranho porque eu não conseguia ser compreendido no casamento ou até mesmo compreender o casamento. Uhum. Como eu tenho 8 filhos, então nesse relacionamento com 8 filhos, você muitas pessoas com característica diferente que convive sobre a liderança de outro, que é o pai. Uhum. E aí tem sempre conflitos. Uhum. Eu não conseguia entender isso eu saio então por volta de umas 11h30, quase meia-noite, isso 3 meses depois. Uhum. E aí eu fui falar com o Papai do Céu. Eu me lembrei daquele fato que tinha ocorrido. E aí eu falei com ele: Senhor, não é possível. Eu não consigo o meu relacionamento tem dificuldades, eu não consigo resolver. Será que eu estou tão errado? O que eu faço de errado na vida? O que é que eu preciso mudar? Eu leio a Bíblia, mas não consigo entender. Eu entendo algumas coisas, mas não entendo todas. Não é possível. Eu queria que o Senhor me fizesse eu queria receber alguns privilégios, algumas bênçãos, e eu quero te pedir isso agora. A primeira, eu quero compreender a Bíblia. Por favor, me faça compreender a Bíblia. Eu não conheci ninguém que compreende a Bíblia. Eu quero conhecer a Bíblia e entender. A segunda coisa, eu sempre estou viajando para vários lugares, inclusive lugares diferentes, do Brasil, fora do Brasil. Encontro com pessoas estranhas no aeroporto, se identificando como religiosos. Aonde está o seu povo? Existe alguém que entende realmente as Escrituras? Existe alguém que está disposto a seguir o que está nas Escrituras? Você fez essa oração. Me apresenta esse povo, além de me fazer entender as Escrituras. Uhum. E aí, uma semana depois, me liga num domingo uma mulher do meu funcionário, que era o meu representante comercial, e eles não estavam em São Paulo, estavam passando o final de semana na praia. Me liga, ela é uma mulher que fala muito alto, ela é bem explosiva, ela tem uma característica bem forte, um gênio forte, e ela me liga gritando e fala: Andrade, eu estou te ligando porque é para você ir na igreja hoje. Não, num lugar. Ela nem falou igreja. Num Você lugar. precisa ir num lugar assistir uma palestra hoje. E eu falei: tudo bem. Mas aí eu não relacionei aquilo com a minha oração. Sim. Não tinha nada a ver, porque eu não identifiquei. Então eu falei: não, eu vou quando é? Ela falou: hoje. Era 5 horas da tarde a hora que ela me ligou. E a programação, ela disse que era 7. Uhum. E essa programação estava acontecendo com o pastor Fairab. Ele estava pregando. Mas, gente, escuta.
Ela falou para você que era uma programação religiosa? Não falou. Não falou, falou uma programação que Uma você tem que programação. assistir. Sim, aí eu sempre andei de terno e gravata para ir para algumas reuniões, eu vesti me arrumei, troquei de roupa e fui para a igreja, Mas fui não para é esse muito local. curioso que uma pessoa tão ocupada quanto você era naquela época, alguém liga para você 5 horas da tarde e fala, olha, tem uma É, reunião para você ir daqui a 2 horas e você vai. muito curioso, até porque eu mesmo estranhei. Como é que eu aceitei? Só que depois que eu dou minha palavra, eu costumo cumprir. E por isso eu fui. E foi sozinho? Fui sozinho. Uhum. E quando eu cheguei lá, então, aí estava acontecendo uma série e o pregador, eu vi que era uma igreja. E é interessante observar como nós somos. Porque Uhum. quando eu cheguei na igreja, tinha uma recepção. Aí eu vi que era uma igreja. Hum. E tinha uma recepção, umas jovens, os rapazes ali recebendo. Uma pessoa toca no meu ombro, eu olho para trás. Era um velhinho, bem simplesinho, magrinho, de bastante idade. E ele falou assim, você é de qual igreja? Como eu respondia, de nenhuma. Ele falou, não, mas você é bem-vindo aqui e tal. Então, sabe por que você... Era o mês de maio, me parece, e estava frio. Hum. Ele falou, não, é porque tem um chá, um lanche sendo preparado lá embaixo para você, Hum. para depois vocês virem assistir a palestra. Uhum. Aí ele falou, posso te acompanhar até lá? Eu falei, sim. Aí ele foi me acompanhando. Naquele percurso que eu fiz até chegar no salão, acho que ali eu já fui convertido. Ah, Deus mas mostrou, viu olha. como você precisa mudar? O que significou aquele momento? Então, Cristo começou a me mostrar que existia pessoas com as características deles ainda aqui nessa terra. E quando eu olhei para aquele velhinho simples, sem estudo, descobri depois que ele não sabia nem ler direito. E aí Deus falou, olha, você acha que tem força? Se você der um sopro nesse velhinho, ele cai, mas olha como ele te tratou. E a partir dali eu parei para pensar na minha vida. E aí sim eu fui assistir o sermão. E o sermão foi para mim, sabe? Foi uma Olha, resposta. mas olha a história, né, que você está É contando. verdade. Pensa, você foi lá tomar aquele chazinho. Por que você diz que naquele caminho ali, Deus já tocou no seu coração? Nem tinha começado a programação Nem tinha ainda. começado a programação. Então, Não te deu vontade de voltar para casa? Falar assim, eu não saí de casa para vir numa igreja. Não te passou isso pela cabeça a hora que você descobriu que era uma programação religiosa? lembra que eu disse para você que Deus tem modelos, fórmulas especiais para cada um? Nesse momento, a misericórdia de Deus foi tão grande que nem deu tempo de pensar, porque quando eu ia pensar nisso, esse velhinho já me tocou e começou a falar de uma forma tão simples e humilde comigo, e aí ele me levando para aquele local, naquele percurso eu entendi, aí sim, eu acredito que se não fosse dessa forma, talvez eu teria até feito isso, Uhum, uhum. né? E Deus usou Mas aquele Deus usou senhor. aquele senhor, Que eu acho que coisa. Deus tem tudo preparado E para por nós. que você diz que aquele sermão, aquela noite, aquela programação foi para você? Então, porque eu fiz essas perguntas, nem minha mulher sabia. Eu sou uma pessoa que, quando quero discutir algo que é polêmico ou delicado, eu prefiro descobrir primeiro, em particular, para depois, se aquilo realmente foi interessante, aí passar para as outras pessoas. Então, minha mulher não sabia das perguntas que eu tinha feito para Jesus, até porque ela fazia parte do contexto, porque eu estava em conflito com ela, né? Uhum. Mas aquele homem começou a falar que eu tinha ido ali porque Deus me amava muito e queria me resgatar Hum. de uma vida antiga para um novo estilo de vida. Você tinha quantos anos nessa época? Eu estava com 34 anos. Uma vida formada, um É homem verdade. formado, casado, com seus filhos, a vida acontecendo, você com seus compromissos, É verdade. e você volta para casa naquela noite com essa verdade, com essa realidade na mente. Hoje Deus falou comigo. É verdade. Puxa vida, você teve a oportunidade de dividir essa experiência com a sua esposa, não? Sim. Aí na próxima vez ela já foi comigo, Você falou né? com ela e mesmo vocês estando em conflito, ela achou que Não, fazia o meu sentido? conflito não era um conflito tão grave a ponto de não nem estar se falando. Tá. Eram divergências que eu sentia A que coisa não estava legal. não estava legal, estava, sabe, deixando o relacionamento um pouco enroscado. Então a gente Uhum, precisava resolver isso. uhum. Mas a gente nunca ficou sem se falar, né? Tá. Mas eu já estava preocupado com isso. Quer dizer que quando você dividiu com ela a experiência daquela noite, ela achou interessante e te acompanhou na noite Sim, ela me seguinte? acompanhou. E aí eu fiz uma outra pergunta para o Papai do Céu. Falei, esse povo aí, eles estudam bastante a Bíblia, né? E eu tive ali uma pergunta-chave que eu tive que fazer para o Papai do Céu.
e para saber se era realmente, se eu já sabia que Deus estava falando comigo, mas se era esse o caminho, né? Uhum. Eu falei, olha, essas pessoas, eles estudam os mandamentos, e os mandamentos, na minha opinião, eles foram revisados para o Novo Testamento, para essa nova época, depois Uhum. de Jesus. E eu gostaria de entender isso. Hum. E eu estou indo para a igreja amanhã. E eu orei a Deus assim, Senhor Jesus, por favor, eu vou prestar bem atenção na palestra. Se eles me responderem essa dúvida que eu tenho com relação ao quarto mandamento, aí sim eu estou convencido de que, além de compreender a Bíblia, eu acho que o Senhor tem um povo especial aqui, estudando as Escrituras. E fui para a igreja, sentei no terceiro banco Hum. e fiquei assistindo. E o rapaz falou, olha, apontava para mim e dizia, você veio aqui hoje para descobrir o mandamento que o homem se esqueceu. Para mim não tinha falado nada ainda, porque eu não sabia que mandamento era esse. Mas quando ele leu o mandamento, aí eu percebi que Deus estava falando comigo de novo. Gente. Né? Mas eu ouvia, enquanto ele falava desse mandamento, eu ouvia a mensagem dizendo na minha mente, falava, olha, mas no Novo Testamento isso não tem mais nada a ver, ele leu no Antigo. E aí a pessoa imediatamente respondia lá, olha, você está em dúvida porque eu estou lendo no Antigo Testamento, você quer ver o que Jesus falou no Novo Testamento? Então leu uma passagem bíblica que eu me lembro até hoje, que foi Mateus 5,17, a respeito de que Jesus dizendo que ele não veio para anular a lei, que foi o que eu sempre ouvi, que a Olha lei só. tinha sido nula. E aí ele leu e veio na minha mente, mas e por que os discípulos então não guardaram os mandamentos? Aonde mostra que os discípulos, na época de Jesus, estavam guardando esse mandamento? E aí ele falou, você quer saber se os discípulos guardaram os mandamentos? Ah, Quando ele respondeu isso, porque eu não estava falando. claro, você estava com... A pergunta vinha na sua mente. Exato. Aí eu comecei a chorar muito. Ah, Aí ele foi para Mateus, acho que Mateus 53, me parece, que fala lá que as mulheres foram até o sepulcro de Jesus e voltaram para descansar conforme o mandamento. Eu falei, tudo bem, Senhor. ai, ai. Eu quero te Olha conhecer só, melhor que e agora eu vou história estudar as maravilhosa. Eu Escrituras. fico ouvindo isso e te imaginando sentado. Até hoje você se lembra que sentou no terceiro banco. Sim, é verdade. E é aquela noite assim que parece que a flecha vai, ela vai no alvo É e verdade. ela acerta. É como diz lá em Jeremias, né, que a palavra de Deus ela é como um fogo. É como Ela um vem fogo. como um martelo que esmiuça a pedra. É verdade. É uma faca que vai e corta dos dois lados. Isso é verdade. Essa foi a sua sensação Isso ali? foi a minha sensação. Que coisa linda, As hein? pessoas podem até achar naquela época, num momento, que eu estava até embriagado, talvez, porque eu estava chorando por algo que não tinha muito a ver com emoção, mas a minha emoção era porque Deus estava falando. Era uma história, É, né, que você tinha ali. Eu não sei se rapaz até hoje quer ver, mas quando eu saí dali, eu falei para ele, olha, eu não acreditava que Deus falava com nós tão claramente, mas você foi usado por Deus para me dar respostas que nem você sabia qual era. E Gente, eu que saí com essa coisa sensação. linda. E a partir daí, então, me interessou, me apaixonei por Jesus mais ainda e quis conhecê-lo melhor, as suas características, como ele era, o que ele gosta. Ai, que coisa linda. É justamente aquela situação que você se encontra apaixonado por Jesus Sim, Cristo. é verdade, é verdade. A gente fica assim encantado em ouvir uma história como essa e louvando o nome de Deus. É Nossa, verdade. como Deus é bom, realmente, como você disse, Ele Maravilhoso. trabalhou para você do jeito que só você É precisava verdade. e falou com você o que você queria ouvir Queria naquela ouvir, é noite. verdade. Deus se revelou para você. Esse programa existe para isso. É verdade. Para a gente ver que realmente Deus vai ao encontro daquele que pede, daquele que ora com sinceridade. Verdadeiramente. Isso é verdade. Atende a oração do pecador sincero. Muito obrigada por você ter vindo. A gente tem aqui no nosso programa aquele momento de umas perguntas rapidinhas. Um perigo. Um perigo. O perigo está longe daquele que conhece todas as coisas. Um privilégio. Ser amigo de Deus. Um pedido. Que Ele jamais nos desampare. Um medo. Um medo. Há muitos medos, mas
Medo da fraqueza Uhum. do homem. É isso. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Ah, um abraço especial de hoje vai para minha mulher e meus filhos. É isso mesmo. Que Deus tenha misericórdia de todos eles. E um abraço grande para essa família. E um versículo da Bíblia que te acompanha. Ah, tem vários, mas tem um especial que é o Salmos 37. E confia nele e o resto ele fará. Esse salmo, lá por volta do versículo 24, 25, nós temos dificuldade quando estamos sendo oprimidos em acreditar que há uma saída. E o salmista, inspirado por Deus ali, ele diz assim que, já com uma idade avançada, ele jamais pôde testemunhar alguém se colocou nas mãos de Deus sair por aí mendigando o pão na vida. É isso Porque mesmo. Deus tem misericórdia dos seus. Olha, Andrade, que bênção que foi essa sua história, que bênção que é o seu testemunho. Muito obrigada por ter dividido um pouquinho de você com a gente. Que Deus continue te usando para abençoar tantas Obrigado. pessoas. Eu é que agradeço a vocês por esta oportunidade e que Deus os abençoe com esse trabalho e que as pessoas busquem a Deus. Vale a pena ser amigo de Cristo. Amém. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por essa história tão linda. Como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.